do vento, assim ela também voa. Então, ele usa as suas asas e o vento. Mas ele está tentando aplicar àqueles que estão lendo que não é sem causa o vaguear do pássaro e o voo da andorinha. Existe o vento que faz que ele possa planar e assim vaguear e assim voar. Assim também é a maldição. E quando nós começamos a observar a Bíblia e notamos que existem maldições na vida de certos tipos de pessoas que têm se passado de pai para filho, maldições que vão se arrastando em uma família. A Bíblia nos revela que um homem por nome de Saul, ele começa por sua vez servindo a Deus. Assim porque os homens pedem a Deus um rei. Eles não queriam mais que o Senhor dirigisse e controlar. E a nação do povo de Deus agora está clamando por um homem para liderar. E Deus levanta agora um homem por nome de Saul, porque é a escolha do povo. É Deus saindo da direção e colocando o homem. Mas nota-se que toda ação existe uma reação. E a reação é, Deus diz ao povo, vocês serão servos dele. Os teus filhos terão que servir na corte. Os teus filhos terão que pagar tributos, não só ele, como vocês. E mesmo assim o povo queria um homem dirigindo. Tirar Deus como líder único e colocar um homem. Nós estamos falando sobre a teocracia, que é o governo de Deus, tendo a transição da teocracia, que é o governo de Deus, para a monarquia, que é o governo do homem, que é o governo onde sucedem reis, príncipes. E por sua vez, rei Saul, ele não anda segundo o querer de Deus, não escuta a voz de Deus, e por sua vez ele é rejeitado. E a Bíblia nos revela que, a partir da sua rejeição, ele traz a maldição para a tua casa. Você vai entender. A Bíblia nos revela que, a partir do momento que ele é rejeitado por Deus, Deus também o rejeita. E Deus diz a Saul algo que eu não gostaria de escutar. E eu creio que você também não gostaria de escutar. Porque ser rejeitado por Deus não é bom. Porque Deus é o protetor. Deus é o abençoador. Deus, ele é tudo em todos, na verdade. E uma vez que somos rejeitados por Deus, perdemos toda a defesa. Perdemos todo um escudo. E Saul, ele escuta as seguintes palavras que Samuel transmite de Deus para Saul, dizendo assim: porém, Samuel disse: tem porventura Deus prazer no holocausto e sacrifício, como que se o obedecer da palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade de idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós vemos aqui palavras do próprio Deus dizendo a Saul que ele estava sendo rejeitado, excluído. E como nós saímos da presença de Deus,
estamos com ele, somos abençoados. Mas quando estamos sem eles, estamos vulneráveis para que as maldições venham sobre nós. Como Salomão está expressando no princípio da palavra que tomamos por base nesta noite, para pregoar sobre maldição, que ela não vem sem causa. A causa que traz a maldição para a família, para o reinado, para a vida de rei Saul, para a vida de um homem chamado Jonas, que era amigo, íntimo e que amava Davi, um caro servo do Senhor por sua vez. E também ao seu filho, que ele ia suceder após o príncipe Jonatas, que se chama Mefibosete. E nós vemos que existe sim, na vida de um homem, a maldição hereditária. Nota-se que o rei Saul, na altura do capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, está indo a uma luta, a uma guerra em Jezreel. E ele está, por sua vez, ainda vencendo. Ele está, por sua vez, ainda ganhando. Porque Deus vai dando corda para certos tipos de pessoas. Porque tem gente que acha, porque ele ainda está ministrando, porque ele ainda está pregando, porque ele ainda está profetizando, porque ele ainda está revelando que o Senhor está com ele. Mas está enganado. Saul já estava rejeitado. Saul já não estava mais debaixo da potente mão de Deus. Eu quero te dar uma notícia. Tem muita gente que ainda está sendo utilizado por Deus. Porque Deus diz que Paulo escreve que os dons é sem arrependimento. Entenda algo. Você vai sim pregar, revelar, profetizar, curar, libertar, em nome dele. Porque é no nome dele que as coisas acontecem. Mas perceba-se que a maldição já está sobre a casa de Saul. Tome cuidado para não estar na mesma posição que Saul, rejeitado e com a maldição sobre a própria vida. Mas eu quero te informar que a maldição não só recai sobre ele. A Bíblia nos relata que esta guerra que está acontecendo em Jezreel, ele está vendo todo um projeto criado em teu coração. Ele está vendo o teu filho morrer diante dele. Jonas, por sua vez, está pagando por causa do erro de teu pai. Jonas está tendo uma reação da ação de um pai. Como assim, Leonardo? No livro de Êxodo, na altura do capítulo 20, a segunda parte do seu versículo 5 vai dizer que Deus é Deus zeloso e que corrige os pais nos filhos e até a terceira e quarta geração. Eu vou repetir de novo, que Deus é um Deus zeloso e que corrige os pais nos filhos na terceira até a quarta geração. Deus está corrigindo a geração de Saul. A primeira geração, a Lamacié, a Sunai, a Astépia. Tem gente, missionário, que está vivendo certos tipos de situações na vida e que escuta assim, mas parece que você vive as mesmas situações que seu pai, que a sua mãe, que a sua avó. Nota-se, começa a refletir aí. Tem gente que arrasta maldições e está sendo na vida dele por causa de antepassados, por causa de vó, de pai, de bisavô. Mas é interessante nos notarmos que Jonatas não tinha noção que Deus iria cobrar na vida dele. Saul não tinha noção que Deus ia pesar a mão nos seus. E tem gente que a partir desse dia já entendeu que Deus pode tocar no teu. É assim.
Tem gente que está entendendo hoje que a maldição dos teus erros, quem pode pagar os teus filhos, seus netos, Alamaia, Séia, seus bisnetos, a sua geração depois de ti, pode receber a reação dos teus erros, da sua desobediência. E olha que interessante. Saul vê o filho morrer. Saul, por ser tão soberbo, porque a Bíblia nos diz em 18:16 de Provérbios, que Salomão diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Esse mesmo Saul, por ser tão soberbo, tão altivo, porque tem pessoas, missionárias, que ela tem um eu tão elevado que ela sabe que ela está no caminho errado. Mas é como Saul vai dizer para o seu pajem: mata-me, empunha tua espada e me fere. Só que o pajem sabe que não pode tocar em um homem ungido por Deus. E o pajem não vai fazer aquilo que ele quer. Por quê? Porque Saul está dizendo para que não seja escrito nas crônicas dos filisteus que Saul morreu em suas mãos. A mesma autoridade que Deus dava ao rei, que era a espada, no campo de batalha, a autoridade que é dada como um rei no campo de batalha é a mesma espada que ele se mata. Deixa eu te dar um recado. Toma cuidado, porque Deus pode te dar algo em tuas mãos que é bênção, mas se torna maldição. Tudo vai depender da sua posição. A soberba de Saul faz que ele vire a sua espada, a tua autoridade, sobre o chão e se lança sobre ela. Aquilo que trazia a vitória trouxe a morte. Toma cuidado. Porque se você não souber manusear o poder em tua mão, você mesmo vai se destruir. Deixa eu continuar e andar um pouquinho. A Bíblia nos revela que agora toda essa situação que está ocorrendo em Jezreel vai chegar aos ouvidos de uma ama que está segurando um filho que é neto de Saul, que é filho de Jonatas, e que está aos cuidados desta ama. E esta ama agora ela vai correr para tentar livrar aquele que sucederia, porque na monarquia passa de rei para príncipe, de pai para filho. Assim como um reinado passa, a maldição está passando também. Olha na onde que essa maldição vai atingir. Um menino de 5 anos, não sabia de nada, inocente, mas a desobediência. Glória a Deus. Nota-se algo. E quando Moisés está no monte Gerizim, que é o monte da bênção, ele vai dizer ao povo que o povo tinha que agir como? Se vós escutar tudo quanto eu vos digo neste dia e o praticardes, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Alcançarão no campo, na casa, em todos os contextos. Ele estava dizendo no monte Gerizim. Mas no monte Ebal, ele está dizendo para o mesmo povo: olha, se vós escutardes hoje e não praticardes estas palavras que eu vos digo, estas maldições te alcançarão. Aleluia, a maldição vai alcançar a vida de um menino, de uma criança, que não tem nada a ver. Mas, nota-se que toda maldição, ela não é sem
causa, ela tem causa. O início da maldição está em Saul, mas o término está em Mefibosete. Mefibosete, o teu nome vai dizer que ele é destruidor de ídolos. Deus, ele sabe fazer as coisas perfeitamente. Aleluia, Mefibosete, se nós formos estudar a parte que os hebreus, até os 5 anos, as crianças, eles já é formado dentro da doutrina. Eles já sabem recitar salmos de trás para frente, de frente para trás. Eles já conhecem um pouco de Deus. Eles já têm um pouco de experiência do que é o Deus verdadeiro. Eles já sabem as histórias de Moisés, de Josué, do livramento, da mão forte do Senhor. Esse jovem já sabe toda a trajetória de um povo que não era povo e que se torna povo. Um povo que é escolhido através de um matriarca chamado Abraão e que sucede a bênção que passa para o seu filho Isaque e sucessivamente a Jacó. Eles conhecem tudo. Esse jovem já tem noção do que é o Deus verdadeiro. Com 5 anos. Mas a Bíblia nos revela que quando a ama escuta, ela corre. E quando ela corre, essa criança cai. E a maldição alcança ele. Mesmo correndo, a maldição ainda alcança ele. Mesmo tentando se livrar, ela ainda pode te alcançar. Só que eu ainda estou falando sobre maldição, mas nós vamos falar sobre quebras de maldição também. A maldição alcança o jovem. E você conhece a história? A Bíblia nos revela que ele cai e fica aleijado de ambos os pés. E é levado a uma cidade chamada Lodebar, uma cidade semiárida, é uma cidade desértica, é uma cidade na onde se planta e não se colhe, é uma cidade na onde que os piores, a classe mais baixa, os plebeus, os doentes, os mendigos, era onde eles viviam. Estavam aproximadamente, historiadores vão dizer, 11 quilômetros de Jerusalém. Mas lá ainda estava alguém que tinha a promessa de se assentar a um reinado. Alguém que foi atingido por uma maldição. Mas alguém siga um Deus. O Deus que João vai dizer na sua carta, na sua epístola, que Jesus veio à terra para desfazer da obra de Satanás. Esse Deus é alcançado pela maldição. A maldição alcança ele na parte física. A maldição alcança ele na parte psicológica. A maldição alcança ele na parte emocional. Não sei na onde que a maldição tem te alcançado. Mas eu sei que o seu nome, como nome de Mefibosete, era destruidor de ídolos. Ele veio para uma tarefa. Ele veio para quebrar essa maldição que estava na sua família. Mefibosete vai se levantar estando num lugar que não era um lugar propício para se adorar. Porque muitas das vezes Deus coloca nós em lugares aonde não é favorável, mas o cenário tem que ser desfavorável. Porque eu ainda conheço um Deus que aparecer abrindo porta, as portas se fecham. Eu ainda conheço um Deus que para a cura acontecer, você tem que estar doente. Eu ainda conheço um Deus que para ele te levantar, você tem que estar caído. Eu conheço um Deus que para ele fazer um milagre, você tem que ter algo impossível. Você entendeu que o cenário não é propício para a ótica humana, mas o cenário é para a ótica divina. Alamacieia, Sinaia, Súbia. O cenário que você está vivendo hoje é propício para Deus aparecer na tua história. O cenário dele era deserto, era Lodebar, era esquecimento, era aleijado, era psicologicamente abatido. Mas eu não vejo em nenhum momento, com toda esta dificuldade, com todo esse cenário, mesmo você murmurando, ele não murmura. Eu vejo alguém que pode estar se arrastando, mas não para. Tem um louvor que fala assim:
Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para Glória a de Deus. respirar. O exército Aleluia. precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a É, Deus. pouco a gente vai voltar pra casa. Tem Deus falando com alguém aqui. Se não der para cantar, não canta. Aleluia. Se não É, der para orar, Jesus. não ora. Se não der Eita, para Deus. andar, se arrasta. Glória a Só não Deus. para de Aleluia, Deus. expirar. O Eita, exército precisa de Namassomanai. você. E eu não É, vou deixar Jesus. você morrer. Daqui a É. pouco a gente vai voltar para casa. Em nome de Nota-se que Jesus. agora aquele que se arrasta, Glória a ele Deus. não parou, ele não desistiu, ele não. Sabe por quê? Porque ele Aleluia, sabia o Jesus. Deus que ele cria, Oh, Deus ele fiel. sabia o Deus que o chamou, ele sabia quem era ele também na presença de Deus. Entenda algo, Aleluia, missionário, olha que Jesus. coisa interessante. Tem gente que vai dizer que o cenário vai mostrar quem vai nos formar, vai nos Glória a trazer Deus. caráter à Glória a situação. Não, Deus. não, 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 não. Eu não acredito nisso. Tem alguém que prega dizendo que a situação está modelando você. Não, não. Eu quero despregar e se pregar algo com convicção na tua vida. O que está acontecendo em tua vida, ele é a ferramenta reveladora para mostrar quem você é. É. O Aleluia, momento Deus. que você vive, o que você está passando, está revelando quem você é na situação que você está vivendo. Quem você é diante da maldição sobre o teu lar? Você adora ou você murmura? Você adora ou você murmura? Eu estou vendo alguém que continua adorando, que continua crendo, que continua plantando. Até porque alguém que planta colhe, mas o lugar não é propício. Você disse, Leonardo. O lugar não é favorável. Você disse, Leonardo. Mas não é o lugar que me faz prosperar. É o Deus que eu sirvo e quem eu sou diante dele. É, Deus, tu Não és fiel, precisa-se Senhor. de Glória a lugares Deus. para que Deus possa Aleluia. agir em teu favor. Eu vejo Glória esse a Deus. jovem, ele aleijado de ambos pés, mas a Bíblia diz que ele, na terra de Lodebar, ele tem filhos, chamado Mical. O nome do teu filho é Mical, ou seja, então quer dizer que ele também agora está tendo família? Tá, mas a Bíblia não revela que a maldição Glória a chegou até ele, Deus. sabe por quê? A Bíblia revela que ele é o quê? Destruidor de ídolos. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu levantei alguém que parece que não ia conseguir, que aos olhos da ótica humana Aleluia, não tinha glória a Deus. disposição para Aleluia. vencer as impossibilidades da É, vida. Mas Jesus. quando ele me coloca Glória a na frente, Deus. eu conheço um Aleluia. Deus. Canamassomanai. Aleluia, Jesus. Não sei o que aconteceu. Creio que ele bateu lá em alguma coisa, mas volta já. Glória a Deus. Espera aí um pouquinho, pessoal. Estou tentando aqui enviar o convite de volta para Leonardo. Fica aí na presença de Deus, não sai daí que vai dar certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou tentando localizar aqui Leonardo. Aleluia, Senhor. Deixa eu ver se ele consegue aqui entrar novamente, tá, pessoal? Você glorifica, exalta o nome do Senhor, porque o nosso Deus, ele é fiel. Hoje, pode ter certeza, hoje o inimigo trabalhou de muitas formas para que essa live não acontecesse. Mas vai acontecer, está acontecendo para a glória de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Estou tentando, Leonardo. Estou tentando enviar o convite. Olha, eu estou enviando o convite, não está indo de jeito nenhum.
Mas vamos continuar tentando, tá bom? Nossa, travou aqui. Misericórdia, Deus. Tenta aí, Leonardo, enviar o convite para mim, ver se você consegue, que aqui travou, para que você entregue aquilo que é de Deus. O inimigo faz de tudo para que a gente não receba aquilo que a gente tem para receber de Deus, mas em nome de Jesus, você vai sair com a sua vitória na mão, em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Engrandecido seja o nome do Senhor. Estou aqui adicionando Leonardo. Ele vai voltar, pessoal, tá bom? Não sai daí que ele voltar. Amém. Eu disse a você, Aleluia. Fui reler aqui. eu Povo de Deus, imaginei. aguenta aí que nós já está finalizando, que agora é a melhor parte. É a parte agora que Mefibosete ele entende que quando ele está com Cristo, e sabendo, como João disse, que Jesus se manifestou na terra para desfazer as obras de Satanás, ele faz aliança com Deus. E a aliança que foi quebrada uma hora na vida do rei Saul, com a parte com Deus, que daria a rei Saul a possibilidade da sucessão em teu trono. Agora ele tem aliança, mas ele tem aliança em Lodebar, mas ele está esquecido, ele está abandonado, ele está numa terra onde que não se planta e não se colhe. Como eu disse, ele estava com seus pés aleijados, ele tinha a impossibilidade diante dele, ele tinha um cenário que não provia vitória, mas quando nós estamos com Deus, os cenários passam a ser favoráveis para a atitude de Deus ao nosso favor. Até porque ele tem um filho, como eu disse e ressaltei, ele tem Mical, o nome do seu filho. E aí eu noto que alguém que chegou com 5 anos, morando na casa de Maquir, agora vai começar a escrever história em Lodebar. Você não precisa ser visto, você não precisa ser notado, você não precisa estar em holofote, você não precisa estar em banner, você não precisa estar nas redes sociais. Você não precisa, você precisa escrever a tua história. Mas ninguém está vendo, mas Deus vê. Mas ninguém está notando, mas Deus nota. Mas ninguém está assistindo, mas Deus te assiste. Eu vim trazer uma mensagem para alguém que às vezes olha para o cenário e pelo cenário para o homem não vê, o homem não está vendo, o homem não está notando, mas tem um Deus que notava, dos 5 até mais ou menos a altura de uns 17, uns 18, vou conjecturar, vendo o que aquele homem estava fazendo e o que aquele homem estava fazendo. Aquele homem estava vivendo. Aquele homem não deixou de viver, aquele homem não deixou de praticar a vontade de Deus, aquele homem não deixou de adorar, aquele homem, ele se aproximou mais de Deus. Sabe por quê? Tem gente que vai dizer que a maior altura é para cima. Não, eu estou vendo algum aleijado que ele sabia que a maior altura dele era se colocar de joelho. Ele não ficava em pé, mas de joelho ele ficava. A maior altura para nós não é para cima, é no pé de Jesus, é se humilhando. Eu estou vendo um homem que está tendo o quê? Plantando. E tem um tempo para se colher. Ele planta. Percebe-se que quando nós plantamos, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém nota. É por isso que ele está em Lodebar. Ele está plantando em Lodebar, mas tem o tempo que alguém vai a perceber, tem um tempo que alguém vai o notar, e tem um tempo que alguém vai se levantar em seu favor. Porque quando nós plantamos uma semente, a semente não cresce para cima, a semente cresce para baixo. É interessante que a semente em si, ela não vai mostrar quem ela é. Primeiro ela vai se estruturar. Primeiro ela vai criar raiz. Primeiro ela vai ter fundamento. Depois que ela cresce, se estrutura e tem raiz, aí ela é mostrada. Nota-se que Deus está fazendo a mesma coisa com a vida de Mefibosete, com a vida daquele que destruiria a maldição na vida que se passou do pai e do avô. Ele mudaria toda a história da sua sucessão por causa das suas atitudes.
Então a tua Glória a Deus, atitude no anonimato conta. A tua atitude quando os olhos não te vê conta. A tua atitude dentro do seu quadrado, da sua intimidade conta. Deus não quer saber quando você é na frente de todos. Deus quer saber não quer saber quando todos vê, quando ninguém vê e quando ele está vendo. Quem é você quando está sozinho? Quem é você quando está no teu particular? Quem é você no teu íntimo? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu não quero saber quando está no congresso e pula. Eu não quero saber quando está dentro da igreja e roda. Eu não quero saber quando o culto está fervendo. Eu quero saber na tua intimidade, após o culto, o que você vai fazer. E eu estou vendo alguém que, mesmo não sendo visto, ainda está plantando, ainda está fazendo. E essas atitudes que vai fazer que a aliança venha quebrar todas as maldições que vêm se arrastando. A Bíblia nos revela que agora, esse mesmo jovem que não tinha a possibilidade de pensar em ter uma família. Vamos começar a pensar como esse jovem. Eu era para ser rei, mas eu não sou rei. Glória a Deus. E agora eu estou esquecido. 11 quilômetros. Mas nunca tirei a esperança do meu coração. Mas continuei vivendo. E as minhas atitudes não vai contar para hoje. As minhas atitudes vão contar para o amanhã. As minhas ações de hoje vai atingir a minha posteridade. É alguém que vem depois de mim. O que você está fazendo hoje vai atingir o teu amanhã. O teu presente pode mudar o teu futuro. O teu passado... Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele não vivia de passado. Mefibosete não queria saber das maldições, das percas, das mortes, das rebeldias, das rebeliões que a sua família fez. Ele queria ser diferente. Você tem a oportunidade hoje de quebrar todas as maldições que vêm se arrastando na sua família. Como? A serva de Deus, ela começou iniciando e dizendo que quando estamos em Cristo, quando temos aliança com Deus, nós conseguimos verdadeiramente quebrar toda a força das trevas. Como assim, Leonardo? Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 1, porquanto nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo. As maldições se quebram a partir do momento que você coloca Cristo em tua vida. Mas Paulo vai ressaltar que aquele que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Tinha alguém chamado Saul que andava na carne, mas tinha alguém que não andava, se rastejava no Espírito. É melhor se rastejar no Espírito do que andar na carne. É melhor estar em Lodebar sem nada, mas com Deus, do que estar no trono sem Jesus. É melhor estar em Lodebar com a benção do que estar em Jerusalém com a maldição. Tem alguém que entendeu? Tem alguém que vacilar. E melhor é estar chorando do que estar sorrindo. Até porque feliz para Deus é quem chora, não é quem sorri. Grande para Deus não é aquele que cresce, é aquele que se diminui. A matemática de Deus é meio confusa aos nossos olhos. E nós aprendemos que todas as vezes que Deus está fazendo uma soma na nossa vida, nós temos que entender que as mãos são contrárias. E Mefibosete entende que toda essa situação está conjuminando por um propósito maior. Eu quero dizer, você chegou a um nível, você chegou
a um determinado local, a um determinado tempo na sua vida. Não é mais para você viver as maldições de outrora, mas é para viver bênçãos que Deus já tinha preparado para você. Porque a Bíblia nos revela que esse mesmo Paulo vai descrever que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A maldição está sendo quebrada na vida de Mefibosete. Mas na onde? Em Lodebar? Na onde? Na onde planta e não se colhe. Na onde? Na onde ninguém quer se viver. Na onde? Na onde que o homem não quer colocar a mão. Na onde? Na onde que todos são desprezados. Na onde que se quebra a maldição. Longe do homem, mas próximo de Deus. Longe da terra, mas próximo do céu. Oh, glória! A maldição está se quebrando por causa que ele tem compromisso com Deus. E a Bíblia nos revela que em 1 Samuel, no seu capítulo 2, de versículo 30, na parte B do versículo vai dizer: eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo, mas eu desprezo quem diz. Tem gente que esquece que não é só ir à igreja. Tem gente que esquece que não é só estar cumprindo dias dentro da casa de Deus. Tem gente que esquece que por mais que nós estamos lá, nós podemos andar sem aliança. E uma vez que nós quebramos a do céu, nós colocamos a do inferno. Prova para mim, Leonardo, provo. 28:18 de Isaías vai dizer: e virá um dilúvio e destruirá toda aliança com o inferno e todo pacto com a morte. Quando eu não tenho aliança com o céu, eu tenho aliança com o inferno. E se eu tenho aliança com o inferno, eu tenho maldições sobre a minha vida. Jesus chamou você hoje e te colocou aqui nessa live para te dizer: ei, filho, eu te chamei para ser noiva. Eu te chamei para ter compromisso. Eu te chamei para crer em mim, independente das situações. Eu te chamei para ser mais do que vencedor. Eu te escolhi para dar certo. Não foi para dar errado. Não importa o que você já viveu até hoje. As maldições que você tem sofrido e vivido na tua vida. Eu quero entrar na sua vida. E eu tenho esse poder. E posso desfazer todas as maldições. Mas é necessário que você entenda que para que eu entre em tua vida, você tem que fazer aliança comigo. Porque uma vez que você faz aliança comigo, Paulo vai escrever na carta aos Colossenses, em Colossos, dizendo no capítulo 2, de versículo 14: e havendo riscado toda a cédula que era contrária contra suas ordenâncias, a qual de maneira era contrária, e a atirou do meio de nós e a cravou na cruz. Jesus, ele conseguiu pagar a dívida, arriscar a cédula. O inferno não tem poder de você aceitar e viver debaixo de uma aliança com Deus. Ele não tem poder para te tocar, porque a Bíblia nos diz que aquele que é nascido de Deus persevera, se abstém, e o inimigo não o toca. Está escrito, está escrito na terceira carta de João, capítulo 5, versículo 8. E aquele que é nascido de Deus persevera, e o inimigo não o toca. Quando estamos em Cristo, toda maldição é desfeita, toda dívida com o inferno, ela é anulada. Quando estamos em Cristo, estamos com Cristo. Pode parecer que Lodebar é eterno, mas Lodebar também tem término. Tudo que começa em Deus, termina em Deus. Vai alguém dizer que Deus, ele
age, mas eu quero te afirmar que Deus reage. Sabe por quê? Porque Deus reage. Deus, ele não começa nada. Deus termina as coisas que nós começamos. Por quê? Porque a atitude de Mefibosete em Lodebar vai fazer que a reação seja divina do céu. Você entendeu? Você não pegou? Vou dizer de novo. A ação humana desse jovem vai provocar a reação divina do céu. Vem comigo. Ação humana, clama a mim. Reação divina, responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Olha só, reação humana, aquele que pede. Reação divina, recebe. Ei, ação humana, aquele que bate. Reação divina, as portas se abrem. Quer ver uma coisa? Estende o cajado, Moisés. Ação humana. Mar vermelho aberto. Reação divina. Quer ver outra coisa? Roda as muralhas de Jericó, Josué. Ação humana. Muralhas no chão, reação divina. Já está sentindo aí? Eu estou sentindo aqui. Vamos continuar. Ei, toca na orla dele, ação humana. Hemorragia curada, reação divina. Joga a pedra com a funda, ação humana, gigante no chão, reação divina. Ei, mais uma e nós encerra. Manda a glória para cima, é ação humana. Mas mandar a vitória para baixo é reação divina. Divina. Toda ação humana provoca a reação divina. Qual tem sido a sua ação para com o céu? Qual tem sido a sua ação para com tua vida? Se você não tiver ações, vai provocar a reação do céu. Ações humanas provocam reações divinas. Eu quero te dizer, a sua glória a Deus ao céu, quebrando maldições aqui também. Porque tudo que sobe para o céu tem resposta do céu para a terra. Tem alguém que entendeu? A sua atitude hoje está provocando libertações na vida de alguém, quebra de maldição na vida de alguém. A sua ação hoje, eu quero que essa atitude de estar nessa live, de vir buscar uma palavra, para que as maldições que um dia viveu em sua vida venham a se quebrar, vai ser respondida, porque sai o reino dos céus, é a ação humana, mas a sua justiça é ação humana ainda, mas quando eu digo buscar o reino dos céus e a sua justiça, quem acrescenta tudo é o céu. A reação ainda vai ser do céu para a tua vida. Tem reação do céu chegando. Reação do céu para a tua vida, do céu para a tua história. Tem quebra de maldição que só o céu pode quebrar. As maldições hereditárias, fecha os seus olhos que eu vou orar, não vai perpetuar em tua vida, porque você tem atitude em Lodebar, você sabe se portar em Lodebar. Enquanto ele estava, as atitudes fazia que o céu mandasse resposta para a terra. Davi, ele é a apresentação de Cristo. Veja bem, além dele estar em Lodebar esquecido, amaldiçoado, com debilidade física, que a maldição o alcançou, ainda ele é usurpado. Tem um homem chamado Ziba, que ele é a prefiguração de Satanás, porque Satanás tem a função de matar, roubar e destruir. Mas Deus está mandando eu dizer para você que tudo que Ziba roubou, levanta a tua mão aí na tua casa, que eu quero profetizar na tua vida, que Ziba usurpou. Deus promete algo, a promessa de Deus na tua vida. Ela tem tamanho único, não cabe mais ninguém. Alguém tirou o que é teu, alguém tomou o que é teu, alguém levou o que é teu, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua história, para a tua vida, para esta noite. Tudo que foi tomado, usurpado, tirado, tem Deus do céu mandando Davi dizer para Ziba: devolve, devolve.
Devolve, devolve. Está chegando de volta. O que é teu de direito, o que é teu de direito é teu. É como a túnica de José, só cabe nele. Não cabe mais ninguém. Você entendeu aí? Glorifica aí. Porque o que Deus tem com a tua história não vai fazer na minha, não vai fazer na história da missionária. O que Deus tem com a tua história é com você e com mais ninguém. A história de Mefibosete mudava por causa da atitude de Ziba. A história de Mefibosete mudava porque ele tinha atitudes que movimentavam os... O rei vai mandar chamar, o rei vai mandar buscar, o rei vai se lembrar e o rei vai mandar tirar de Lodebar para levar para Jerusalém. Agora eu quero pregar sobre salvação. Não é só a quebra de maldição que vai acontecer, não é só a volta, a devolução do que é teu. Tem salvação vindo da parte de Deus com a quebra da maldição e com a aliança restaurada com Cristo. Como assim Davi busca Mefibosete em Lodebar. Lodebar é, se não uma analogia desta terra fria e baixa. Esta terra que nós somos chamados para sofrer, para chorar, para ser perseguido, para ser afrontado, para ser até mesmo morto pelo nome de Cristo. Mas uma coisa eu te digo, como Deus mandou Davi buscar Mefibosete na terra de Lodebar, vai ter um dia aonde um Deus lá em cima, que só ele, como Jesus disse, quando falava com seus discípulos, seu discípulo pergunta: e quando será isso? Eu não sei, os anjos não sabem, mas haverá um dia que as trombetas irão tocar. Quem não tem maldição, só quem está com aliança, só quem já foi restituído de tudo que perdeu na terra, pode ir ser levado a Jerusalém. Vai sair de Lodebar e vai vir para Jerusalém. Mas não vai ser Jerusalém na terra, vai ser a nova Jerusalém que vai descer ataviada dos céus, vai descer vai descer com os teus anjos, vai descer com todo aquele exército de milhões e milhares de milhares. Quer fazer parte? Tem que estar com Cristo, tem que ter aliança, tem que se movimentar e ter atitude para que as maldições se quebrem. Então, entenda algo. Com Cristo acaba a maldição. Com Cristo tem restituição do que foi tomado. Com Cristo eu sou salvo. Levanta a tua mão, eu vou orar e eu entrego a palavra de Deus de volta a quem é de direito a missionário. Deus, eu creio que eu estou pregando para Mefibosetes, homens e mulheres que têm atitude, independente do local que eles estão. Eu creio, Pai, que todos eles entenderam que o posicionamento vai fazer que o céu se posicione ao favor dele. Pai, essas maldições que um dia esteve na casa, no lar, na família, no serviço, no sentimental, no afetivo, no amoroso, no financeiro, no processual. Pai, hoje, nós, como aquele homem que está clamando, ó Pai, na fortaleza de Suzane, lembrando do passado dos teus antepassados. Neemias que orava para dizer: Pai, perdoa-me porque os nossos pais pecaram e nós também pecamos. Hoje nós estamos reconhecendo as nossas falhas. Os teus filhos, as tuas servas reconhecem, Pai, que os pais pecaram e transgrediram. Só assim o Senhor pode, Pai. Deus, por tua misericórdia, Deus, repreender toda a maldição sobre as nossas vidas. Entra, Pai, e desfaz toda a maldição, sendo ela hereditária e sendo ela mandada, Pai, porque também tem maldição mandada. A tua palavra diz, Senhor, que existia um homem
com o nome, ó Pai, de Balaão, que queria amaldiçoar o teu povo, mas como o teu povo estava em obediência, tinha aliança, se posicionava na tua presença, o Senhor disse a ele: não amaldiçoa, mas abençoa, porque o Senhor deu, ó Pai, uma palavra a nós, Senhor, que eu abençoarei os que te abençoarem, mas todo aquele que tenta nos amaldiçoar será amaldiçoado. A maldição, ó Pai, mandada, ela retorna. Então toda oração contrária, toda obra de satanismo, toda obra, ó Pai Deus, consagração de animal, Deus, todo e qualquer, ó Pai Deus, o Senhor, que foi oferecido a um inimigo da minha alma, nesta noite vai se quebrar, nesta noite vai ser desfeito, nesta hora, ó Pai, que a tua palavra diz que contra Jacó não vale adivinhação, e contra Israel não vale, ó Pai, encantamento. É a tua palavra que diz, Senhor. Deus, estamos na posição de quem obedece. E quem obedece, Pai, está provido de um escudo penetrável. E estamos dizendo a toda maldição: agora vai se quebrar. E esta vida vai começar a fluir, vai começar a andar, vai começar a engrenar esse comércio, esse relacionamento vai dar certo. Pai, Deus, esse ministério agora, ó Pai, vai alavancar, Senhor. Deus, eu determino sobre a vida desses a qual estão até agora, esperando da tua parte como profeta do Senhor. Deus, toda a quebra de maldição, em nome de Jesus, é o que eu determino, é o que eu oro, é o que eu, ó Pai, peço, com a certeza da resposta. O Senhor, ó Pai, está conosco e vai continuar conosco. Receba da parte de Deus aí. Receba da parte de Deus aí. Porque Deus é o único. Deus faz aliança do inferno, mas faz aliança com você. E te traz a vitória, a bênção, a resposta do seguinte. Hoje maldições são quebradas. Hoje as maldições são desfeitas. Palavras lançadas ao vosso respeito vai cair por terra. Hoje é um dia a qual você pode tentar caçar. Caça agora esse peso que estava sobre o teu corpo. Caça agora, para você ver como você está leve. Eu sei que tem do que é saio. Tem pessoas, missionárias, que Deus me diz aqui, que estava tão oprimida, que a vida dessa pessoa era ficar cabisbaixa dentro do quarto, assolada, por maldições, porque veio a mãe, entrou em depressão, o tio, a tia. Mas Deus entra hoje. Tem alguém aí, Deus está falando comigo, eu creio. Recebe aí, porque hoje não há mais um demônio maldito que te oprime, querendo dizer que outros teve e você vai ter que viver oprimida com depressão. Hoje tem depressão que se quebra. Hoje tem depressão que se acaba. Hoje Deus entra nesta casa, nesta vida e dá liberdade para a tua alma. Procura aí a opressão, procura aí a angústia, procura aí o medo. Não tem mais, sabe por quê? Porque Deus chegou na tua história e as maldições são quebradas. Recebe aí da parte do Senhor. Bom, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, o teu lar. Pela oportunidade, mais uma vez, que Deus possa te abençoar. Giovana, obrigado. Eu sinto que Deus falou com alguém, bradou dos céus e explicou para nós. Maldições, glória a Deus. Ela não pode vir, mas do mesmo jeito que ela vem, ela pode voltar. E ela pode ser quebrada. E é o único que quebra todas essas maldições. Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, serva de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço em primeiro lugar ao nosso Deus. Quero agradecer a você, né, por ter participado. Que Deus te abençoe grandissimamente com toda sorte de bênção. Que Deus abençoe o teu ministério.
Que Deus venha te dar vitória naquilo que você tem colocado na mão do Senhor, porque Ele é quem peleja e Ele é fiel. Que Deus continue te usando grandemente. Também quero agradecer a cada um que está participando da campanha, né? Tem pessoas que estão participando desde o início, né? O próximo sábado vai ser o 6º sábado, depois vai ter o 7º sábado para encerrar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu não vou estar aqui lendo os nomes, porque a hora já, né? A hora já se passa, mas depois vou responder as mensagens de vocês depois, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês com um domingo abençoado, um domingo cheio de bênção. E que Deus venha fazer aquilo que você não pode fazer. E que a palavra de Deus, ela venha permanecer dentro de você. Não deixe que essa palavra de hoje, ela passe desapercebida. Não deixe que ela seja só hoje, só nesse momento, mas que ela fique dentro do teu coração plantada, né? Que ela fique como alimento para a tua alma e teu espírito. Porque as promessas de Deus estão de pé. E Deus é fiel na sua palavra. Deus falou grandemente, né? Grandemente. O que Deus fez com o Mefibosete, ele tem o poder de fazer com qualquer um, né? Sentar-se na mesa do rei. Só quem pode fazer isso é Deus. Ele foi exaltado. Demorou muitos anos, né? Ele era criança. Mas no tempo de Deus, o Senhor chegou, o exaltou para a glória de Deus. E você não é diferente. Você pode estar sendo humilhado, você pode estar na mesma situação, né? Mas o nosso Deus ainda é o mesmo Deus que operou na vida, né? Do rei Davi, do Mefibosete. Ele é o Deus que está comigo e está contigo. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Obrigada, Leonardo, mais uma vez, na paz de Jesus Cristo. Eu estou muito feliz porque estou vendo aqui na live, sabe? Geralmente as pessoas de Presidente Vicerlau, elas participam muito das lives, são mais elas, né? E tem aqui bastante pessoas de Presidente Vicerlau. E interessante que a maioria delas congregaram comigo, então eu fico muito feliz, isso me deixa de coração feliz. Você é um, Porque né? nós te amamos. Você acha que nós não te amamos? Nós te amamos. Você é uma Amém. bênção na nossa Então, vida. Seu esposo, enquanto você Aparecido, é uma ministrava, bênção. né? Enquanto você ministrava, eu meditava. Eu vendo ali também a Delma, vendo ali a Leide, né? Vendo outras pessoas de Presidente de Serral do Senhor. Eu não estou ali com eles ali em Presidente de Serral, mas estou aqui, de longe. Né? E eu vejo assim que foram todos os meus membros. Digo, Senhor, o Senhor é muito maravilhoso. Então é muito bom, né? De valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Porque hoje em dia eu vejo minhas irmãs e meus irmãos, né? Onde foram meus filhos na fé. Glória a Deus. Isso é muito importante para mim, muito mesmo, né? Parece pequeno para muitos, mas para mim foi muito importante a vida de vocês em minha vida. E elas permanecem na minha vida. Que Deus abençoe, Leonardo, grandissimamente, tá bom? Você é um que sempre me costuma chamar de mãe. Que Deus te abençoe muito. Obrigada. Fica com Deus. E até a próxima, viu? Depois eu vou marcar uma em prol da família. Deus me tocou no coração ontem para me fazer uma campanha só em prol da família. Porque o inimigo o alvo do inimigo, é tentar destruir a família, né? E terminando essa, a gente começa uma campanha de 7 sábados em prol da família, para que Deus venha dar vitória, que Deus venha abrir portas, que Deus venha fazer um reboliço, amém? Quer falar alguma coisa, Leonardo? Não. Fique com Deus, pessoal. Até amanhã. Amém. Que Deus abençoe Até cada um. amanhã. Até sábado.